Bom dia, gente. Não queria deixar vocês sem vídeo essa semana. Essa é a nossa última semana em Amsterdã. A nossa passagem já está comprada. Nós embarcamos de vez para Portland na terça-feira, dia 11 de abril. E segunda-feira aconteceu a nossa mudança. Por causa da mudança, eu não consegui preparar nenhum conteúdo para vocês. E aí eu decidi gravar esse vlog desconstruído, compartilhando a minha experiência com a mudança. Pode parecer bobeira, mas se eu tivesse assistido algum conteúdo parecido, eu tenho certeza que teria me evitado muito estresse. Muito difícil para mim gravar esse tipo de conteúdo que foge da minha programação, que não é algo estruturado. Eu preciso de estrutura, eu preciso de organização. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, deixa aqui nos comentários, porque é uma forma não só de apoiar o meu trabalho, como também de deixar saber que vocês curtem isso e que eu posso, talvez, trazer mais vezes. Vim pra sala porque a Mailinha precisava dormir, mas continuando, segunda-feira aconteceu a nossa mudança. A Nike, empresa que o Shonik trabalha, e o motivo pelo qual nós estamos nos mudando para Portland, está dando todo o apoio que nós precisamos em relação à mudança, e eles contrataram uma empresa de mudança, assim como quando nós nos mudamos para Amsterdã. Nós morávamos na Espanha, em Barcelona, e eles também contrataram uma empresa de mudança para fazer a nossa mudança. Inclusive é parte, do pacote. Porém, quando nós morávamos em Barcelona, nós não tínhamos os nossos próprios móveis. Nós alugamos uma casa mobiliada, então nós só tínhamos as nossas roupas, os pertences pessoais, e trouxemos alguns eletrodomésticos, alguns utensílios de cozinha. Mas assim, foi muito rápido, questão de horas, 2 horas, nossa mudança já estava feita, e eu tava com a mesma esperança em relação à nossa mudança aqui. Inclusive, a nossa expectativa em relação à empresa de mudança era a melhor possível, porque nós tivemos uma experiência muito positiva quando nós viemos para cá. Antes de marcarmos a data da mudança, nós tivemos uma reunião / ligação por vídeo, onde nós mostramos a nossa casa inteira e absolutamente tudo que nós gostaríamos de levar. Como nós estamos indo para um projeto, nós não podemos levar os nossos móveis. Inclusive, vocês conseguem ver, eles ainda estão aqui. Mas tem alguns móveis que nós vamos deixar para o nosso futuro inquilino e outros que nós decidimos não deixar na casa, então nós vamos deixar em um storage, onde esses móveis vão ficar guardados durante o tempo do projeto. Então assim nós fizemos. A nossa mesa já era certeza que ia para o storage, para o galpão, e o sofá, o meu balanço e tantos outros móveis ficaram aqui na casa para o futuro inquilino usar. Então nós estávamos acordados sobre isso e nós perguntamos em relação a peso. Eles falaram que não tinha nenhum problema, só explicaram que seriam 2 tipos de envio. O primeiro aéreo e o segundo a navio. Os itens que nós decidimos despachar por navio tem até 2 meses para chegar em Portland. Então eles falaram que pode chegar antes, mas o prazo, o máximo é até 2 meses. Guardem essa informação, e se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, eu posso gravar quando nós já estivermos em Portland, e aí eu conto para vocês se demorou 2 meses ou mais para esses móveis chegarem. Mas nós decidimos então que as coisas que nós não iríamos precisar, obviamente, imediatamente, despachar por navio, e o que nós precisaríamos ali na hora é por avião. Porém, eles não explicaram 2 informações importantíssimas, e essa é a primeira dica que eu quero deixar para vocês. Então anotem, a minha primeira dica é perguntar como vai ser utilizado o espaço para sua mudança. Se eles vão contar a quantidade de caixas que você vai levar, ou se vai ser por metros cúbicos. Eu sei que pode parecer bobeira para quem já está familiarizado com isso. Nós não somos marinheiros de primeira viagem, nós já nos mudamos anteriormente, como eu disse para vocês, mas nós não imaginávamos que teríamos essa limitação de espaço em relação aos móveis que nós despacharíamos por navio. E sim, tivemos essa limitação. Quando nós fizemos a videocall, repetindo, eles falaram que estava tudo bem, que não teria problema, que tudo que nós estaríamos levando estava dentro do esperado, inclusive, por eles, e que nós não precisaríamos nos preocupar. Porém, no dia da mudança, a história foi outra. Eles falaram que nós teríamos apenas 6 metros cúbicos de espaço para enviar as nossas coisas por navio. Como o envio aéreo já era limitado, nós não estávamos esperando muito espaço mesmo, porque nós já sabíamos que seria bem limitado. Mas o espaço por navio, não. Então esse foi o primeiro grande desafio e o nosso primeiro grande erro. E aí,
como não há erros nos planos de Deus, vou contar pra vocês o que aconteceu, né, no decorrer da mudança. Antes de falar o que aconteceu, eu vou mostrar pra vocês como estava a nossa casa antes da empresa da mudança chegar. Essas caixas que vocês vão ver foram as caixas que nós empacotamos e, na verdade, nós tínhamos mais caixas até. Nós temos 2 storages aqui no nosso apartamento, um que fica no nosso andar e é um storage pequeno, onde nós guardamos apenas mala de viagem, alguns outros itens, e temos também um storage maior que fica no primeiro andar. E esse primeiro storage que está no nosso andar já tinha mais ou menos umas 6 ou 7 caixas, fora essas que vocês vão ver agora. Agora vocês vão ver como estava a nossa casa com boa parte da mudança já no corredor. Agora vamos para os fatos. O que aconteceu no dia da mudança? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de levantar foi o atraso de meia hora da equipe. Eles chegaram meia hora atrasados. Eu não gosto de atrasos. Entendo se a pessoa liga e avisa se é uma coisa combinada, mas se não é combinado, especialmente depois que eu me tornei mãe, é praticamente inadmissível para mim, porque eu tenho horários a cumprir em relação à Mayla, então pode parecer bobeira, mas 10, 15 minutos faz toda a diferença na rotina de um bebê. Eles chegaram meia hora atrasados, mas como nós estávamos super ansiosos e animados para receber a ajuda deles, a gente não reclamou. Assim que eles chegaram, eram 3 profissionais, 2 numa energia super legal, uma super vibe, a mesma vibe que nós estávamos, né, animados. Tudo bem que ninguém precisa chegar no trabalho animado, mas ajuda, especialmente porque mudança é algo extremamente cansativo e estressante, especialmente com o bebê. Porém, um deles chegou já naquele mood ranzinza. Deu pra perceber logo na cara que ele não estava muito contente, que ele não queria muito estar aqui. Eu sou uma pessoa que acredito muito em energia e eu acredito que a energia impacta tudo que nós fazemos. Então, tava todo mundo na mesma vibe, eu, Shonique, minha sogra, se bem que ela não ficou muito tempo aqui, ela levou a Mailinha pra passear, pra nós fazermos as coisas com calma, até mesmo porque era muito barulhento, né, o material que eles usavam pra fechar as caixas. Eles usam a fita, mas com uma maquininha, a maquininha fazia um barulho estridente, então tava assustando a Mayla, e aí a minha sogra saiu. Porém, esse senhor, que não tava num mood muito legal, passou de um mood ranzinza a ser grosseiro. E, gente, ele estava sendo extremamente grosseiro. Enquanto todo mundo estava conversando tranquilamente, ele não só estava dando respostas curtas e grossíssimas, como ele... Em alguns momentos eu senti até que ele faltou com respeito comigo, especialmente. Como ele estava nesse mood... e eles se dividiram, ele acabou ficando com a nossa sala de jantar e a nossa sala de estar barra cozinha. Eu estava no quarto da Mayla fazendo a minha skincare shelf, que é a minha shelf de produtos onde eu guardo os meus cosméticos, que vocês sabem que não são só para uso pessoal, né? É o meu trabalho. E o Shonique ficou aqui com ele. Então os outros 2 ficaram transitando pela casa. Um deles decidiu só empacotar o que nós levávamos, então ele ficou na parte de fora, no corredor, e o outro, que parecia ser o coordenador ali da mudança, porque ele estava com o tablet anotando tudo, ele ficou transitando pela casa. Como esse senhor, que não estava muito contente de estar aqui, ficou com a parte que eu não estava, e ele estava dando de novo, respostas super curtas e grossas pra mim, eu acabei não me envolvendo muito, então eu fiquei com o meu skincare shelf, né, fiquei no quarto da Mayla fazendo isso. E esse foi o meu segundo erro, e deixo aqui como dica pra vocês. O que for mais importante na sua mudança, não deixe para fazer com a equipe de mudança, faça antes, especialmente se você receber caixas antes, assim como eu recebi. Eu acabei indo por partes, como a Mayla dorme, ela acabou de acordar, inclusive. Voltei pro quarto porque, adivinhem, Mailinha acordou. Mas continuando, então, mais uma vez, segunda dica, o que for prioridade para você, faça primeiro. Teve um ponto positivo que eu não sabia, por exemplo, perfumes, fragrâncias e alguns outros cosméticos em aerosol, por exemplo, que são inflamáveis. Tem inclusive o símbolo que eu vou deixar aqui na tela para vocês, que é o símbolo do fogo. Eles podem explodir e eles são barrados. Então, se eu tivesse feito, né, a caixa com eles, na hora de colocar no container, eles teriam retirado e eu não receberia os meus cosméticos. Então, se eu tivesse empacotado, eles teriam que ou desempacotar, ou provavelmente eles seriam retirados quando eles já estivessem prestes, né, a entrar no container, porque eles passam pelo um raio-x, e aí eu perderia toda a minha coleção de Jo Malone, gente. Então, vocês imaginam. Esse, inclusive, foi o principal motivo que eu não empacotei os meus cosméticos, porque tinha muitas embalagens em vidro, e eu não queria ter que comprar plástico bolha, já que eles trariam
chegariam, né, estaria no pacote eles trazerem, e eu perdendo tempo indo comprar, sendo que mais uma vez eles iriam trazer. Então eu deixei para fazer isso no dia e foi algo também que combinou o terceiro erro e a terceira dica que eu deixo para vocês. O que for de uso diário, deixe bem longe deles ou avise para todos os profissionais que estiverem realizando a mudança que é de uso diário e que você não quer que eles empacote. Como eu filmo da minha sala de jantar, todos os meus equipamentos, os meus notebooks com informações e textos de vídeo estavam todos na sala de jantar, onde o senhor Ranzinza estava. E quando eu vi que ele já estava empacotando as coisas, eu pedi para ele não empacotar nada que estava na nossa mesa de jantar. Falei para ele que aquilo ali eram as minhas coisas de uso diário e que não era para ele empacotar. Dei algumas outras coisas para ele empacotando, inclusive os meus vasos de ikebanas. Eu acho que vocês sabem, eu sou apaixonada por flores semanalmente. Eu faço arranjos florais para minha casa, então eu tenho uma pequena coleção de vasos e eu dei alguns vasos, os vasos mais importantes para mim, alguns inclusive foram presentes para ele empacotando, e falei que assim que ele terminasse era para ele me chamar para eu dar o restante para ele empacotar. Você me chamou? Nem ele. Ele simplesmente começou a empacotar tudo o que ele via pela frente, e nesse meio tempo, como o Shonik estava na cozinha, o Shonik também estava dando algumas coisas para ele empacotar, e aí o Shonik falou, posso trazer e deixar aqui na mesa para você saber o que você precisa empacotar ou não? E ele falou, não tire do lugar, vai me atrapalhar, pode deixar onde está. E assim ele foi indo. E quando eu voltei para a cozinha, absolutamente tudo que estava dentro da mesa foi empacotado. Mas como nós estávamos com o primeiro estresse desse vídeo, que era a restrição de espaço, eu já não tinha assimilado. Como eu falei anteriormente, quando nós mostramos o que queríamos levar, eles falaram que estava tudo bem, mas chegando aqui eles falaram que nós tínhamos apenas 6 metros cúbicos de espaço no navio e que nós tínhamos ultrapassado esse espaço e nós ainda tínhamos, sei lá, umas 20 caixas para colocar no navio. E aí nós ficamos perdidos, não sabíamos o que fazer, e aí eles falaram, olha, vocês podem ir tirando coisas que não são tão importantes e vocês deixam no storage. Durante todo esse tempo, gente, o senhor, que eu vou chamar carinhosamente de senhor Ranzinza, ele tava reclamando, sempre que eu ia entregar alguma coisa, como os meus vasos, por exemplo, ao invés de falar, olha, senhora, eu acho que não vai caber, vocês têm uma restrição de espaço ou qualquer coisa do tipo, ele olhava pra mim e fazia e não falava nada. E assim, gente, me dá licença. Então ele poderia ter se comunicado, mas ele simplesmente escolheu não se comunicar. Ele não queria falar. Como eu disse, todo momento eu entregava as coisas pra ele, falava pra ele, me avisa quando o senhor terminar, ele não avisava, e nada do tipo. E nesse meio tempo, tava indo e vindo, né, na casa o tempo todo, eu vi o Shonik entregando coisas pra ele também, ele falava o tempo todo, não vai caber, não vai caber, não vai caber. E o Shonik, ele é uma pessoa que é super fácil de entrar em pânico. Ele entra em pânico por absolutamente qualquer motivo. E aí ele já começou a ficar estressado, não vai caber, não vai caber, não vai caber. E o senhor que estava com o tablet, ele tava o tempo todo, fica tranquilo, vai caber sim, vai caber sim. Então, tava rolando um problema grande de comunicação entre eles, e pra piorar a situação, eles começaram a nos apressar, falando que a gente tinha que ir mais rápido, porque nós também estávamos empacotando as coisas, porque eles estavam com pressa. E eu achei estranho, até mesmo porque a empresa de mudança falou que eles só tinham a nossa mudança pra fazer aquele dia, mas piorou ainda mais a situação, porque além da limitação de espaço, eles começaram a colocar pressão em relação ao tempo. Até que, como eles estavam falando que podia, um podia, outro não podia, eu peguei o coordenador que estava com o tablet, levei até a sala e falei, olha, o que tá acontecendo? O senhor tá falando que pode, que cabe, e ele tá falando que não pode, qual é que é? Aí ele falou, não, pode sim, cabe, só que vocês têm essa limitação de 6 metros cúbicos, que mais uma vez foi uma informação que não foi passada pra gente. A deixa foi, eles saíram pra almoçar, nós estávamos com os nervos à flor da pele, e aí o Shonik parou e me perguntou, Tamires, cadê o seu laptop? A Mayla veio aqui conferir o vídeo. E eu falei, estava em cima da mesa, não está mais. E aí foi que o Shonik teve um surto completamente. Ele, meu Deus, eu não acredito que eles empacotaram o seu laptop. Nem você, né, filha? Eu não acredito que eles empacotaram o seu laptop. Cadê o seu laptop que estava em cima da mesa? Eu falei, pois é, não está mais. E agora o que vamos fazer, né? Como as caixas que ele tinha empacotado ainda não tinha sido movida para o caminhão de mudança, nós abrimos as caixas, até mesmo porque eles falaram que nós íamos ter que escolher o que levar, o que não levar. Então a gente começou a ver o que seria prioridade para levar ou para deixar no storage. E, teoricamente, eles teriam que nomear também as caixas de acordo com os nomes que nós disséssemos. Mas, mais uma vez, aquele senhor estava agindo
dirigindo por livre e espontânea vontade, como se ele soubesse tudo que fosse prioridade importante pra gente, o que não fosse. Ele tava fazendo absolutamente tudo que ele queria. E foi aí que, abrindo uma das caixas, nós encontramos o meu laptop sem nenhum tipo de proteção, gente. Ele tava só com uma folha de jornal e me deixou assim, com o coração pequenininho. Eu até compartilhei no meu Instagram quando eu comprei o meu laptop, porque foi uma grande conquista pra mim. Eu tenho um MacBook Pro, eu acho que vocês sabem, os aparelhos eletrônicos da Apple não são baratos, pra ele colocar em uma caixa com papel jornal que ia ficar em um storage, ou seja, em um galpão guardado por 3 anos. Um dos meus objetos de trabalho mais importantes. E foi a deixa, foi o que nós precisávamos pra ligar pra empresa e reclamar. Eu confesso que eu não esperava que o Shonek fosse ligar pra empresa. O meu objetivo era falar com o coordenador, né, um rapaz que estava com o tablet, porque como nós estávamos com essa limitação de espaço e eles não tinham avisado mais uma vez, abrindo essas caixas, que foi inclusive em uma das caixas que nós encontramos o meu laptop, nós nos demos conta que ele não estava otimizando o espaço das caixas. Para vocês terem uma noção, tinha uma caixa que era quase da minha altura e ele colocou apenas o carrinho da Mayla, que é um carrinho de viagem super leve, o Yo-Yo Zen. Quem é mãe aí com certeza conhece. E nós poderíamos inclusive levar na cabine do avião, mas ele colocou ali apenas o carrinho. E tantas outras coisas, até mesmo almofadas, por exemplo, que eu tô levando as minhas almofadas, ele poderia ter otimizado o espaço colocado ali e não foi feito. Mais uma vez, sabendo que a gente tinha essa limitação de espaço. Então o meu objetivo era chamar o coordenador, o rapaz que tava ali com o tablet, e falar pra ele, olha, isso aconteceu, ele colocou meu laptop e nós temos essa limitação de espaço. Ele podia ver as caixas que nós abrimos, né, que tava ali praticamente vazias e nem pesadas as caixas estavam, porque esse também foi outro erro que eu cometi. Eu imaginei que fosse alguma coisa relacionada a peso, então as primeiras caixas, se eu fizer uma parte 2 desse vídeo, eu vou até abrir, eu faço questão de mostrar pra vocês, porque eu deixei as caixas meio vazias, pensando no peso, né, de que eles pudessem carregar, que no final das contas eles não carregaram, porque eles vieram com carrinhos todos super equipados. E o meu objetivo era mesmo só falar pra ele que ele tinha colocado meu laptop no lugar errado e que como as caixas estavam meio vazias, que eu gostaria de ver as outras caixas que ele tinha empacotado, que eles já tinham colocado no caminhão de mudança, pra gente de repente colocar mais coisas nas caixas e não deixar as caixas ali meio vazias, especialmente as que eu fiz também, né, que já não estavam tão cheias. E obviamente reclamar, falar que não é um erro admissível, já que eu me coloquei à disposição de conversar com ele, guiá-lo pra colocar as coisas nas caixas e ele não fez isso, muito pelo contrário, ele simplesmente ignorou e foi fazendo do jeito que ele queria. Mas o Shonek ficou bravo. Primeiro porque, mais uma vez, essa questão em relação ao espaço não foi dita pra gente, por ele ter feito isso, mesmo a gente tentando dar as coordenadas pra ele. E aí ele ligou pra empresa e adivinhem só, o rapaz que falou com a gente por vídeo nessa videocall, ele falou que na verdade ele supôs que nós teríamos 6 metros cúbicos de coisas e que na verdade o nosso limite era de 17 metros cúbicos. Eu não sei, gente, se isso realmente é verdade ou se ele viu que um dos senhores tinha pisado na bola e colocado meu laptop, uma coisa super delicada. Vocês sabem o quão simples é quebrar telas de Mac. Imagina quebrar a retina do meu laptop, gente. Eu acho que ia ter um cirictico. E, enfim, eu acho que ele falou isso, não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas. E aí vem a minha terceira dica, de conferir, além do espaço, né, se eles vão contar os seus itens por metros cúbicos, confira também se tem alguma questão em relação a peso. Por quê? Se não tiver, coloque o máximo de coisas que você tiver na mesma caixa. Eu não fiz isso, mais uma vez, pensando neles em não carregar muito peso. Quando nós morávamos em Barcelona e fizemos a mudança pra cá, a escada era super íngreme e compacta, ela era bem apertada. Eles tiveram que descer na mão, então as caixas mais pesadas eles tiveram que descer em 2. E aí, óbvio, não é, né, legal ver ali a galera passando por aperto, levando peso. Então eu pensei que fosse acontecer o mesmo aqui, mas não aconteceu. Eles colocaram tudo em carrinhos e dos carrinhos eles tiraram do elevador, então foi super rápido até o momento de descarregar o caminhão. Eu achei que eles não levaram muito tempo para isso. Então essa é a terceira dica. Confira se você tem também alguma restrição em relação a peso. Se você não tiver, já fica aí essa dica também. O que você quer, tesouro? Tetê. Quer tetê? Não. Agora? Não. Vocês ouviram, né? Mandona. Que ela mistura o português com o inglês, né? Garotinha. Tetê. Filhinha, é tetê. Não fala com esse tetê de gringa, não. Pausa pro tetê, gente.
Ela tá toda descabelada assim porque ela acabou de acordar. Depois da reclamação foi só alegria. Nós conversamos com o senhor Ranzinza, ele se desculpou e aí ele ficou numa nice, foi tudo legal. Claro que teve ali uns primeiros momentos constrangedores, né, porque ele não tava muito à vontade, ele disse que não tava em um bom dia e que ele acabou transferindo isso pro trabalho e se desculpou, mas o principal foi que nós conseguimos seguir com o nosso plano, que era empacotar tudo, deixar tudo no jeito e levar absolutamente tudo que nós tínhamos em mente, porque já era o que tinha sido acordado. A quarta dica que eu vou dar, isso vai depender, claro, do país que você vai mudar, caso você utilize a empresa de mudança, né, para mudar de país, ou se você estiver usando para o mesmo local, vale a pena também perguntar objetos que são permitidos, quais não são permitidos, especialmente se você tem alimentos, ou no meu caso, né, os cosméticos, se tem alguma restrição e se tiver, quais são os produtos, ou, por exemplo, no meu caso, os cosméticos que tem essas restrições. No final deu tudo certo, mas eu deixo essa quinta dica aqui para vocês, que é não demorar muito tempo para esclarecer as informações. Nós demoramos muito tempo, como eu disse, só depois do horário de almoço, que era quase 2 horas da tarde, eles chegaram 8h30 da manhã, que nós conseguimos esclarecer a questão de limitação de espaço e limitação de tempo, e causou um grande estresse desnecessário. Já é estressante mais uma vez mudar, então eu não demoraria muito tempo, provavelmente, né, na nossa volta ou em uma próxima mudança, eu não cometerei esses mesmos erros e deixo aqui a minha experiência para vocês. Se vocês tiverem mais dicas, sugestões, quiserem compartilhar também a experiência de mudanças de vocês comigo, eu vou adorar saber, porque nós ainda teremos uma próxima mudança. Chegando em Portland, nós ficamos em uma residência temporária e só então, quando nós encontrarmos a nossa casa, nós nos mudamos oficialmente, e eu vou adorar receber dicas e sugestões de vocês, porque eu não sou marinheira de primeira viagem, mas com mudança, com empresa de mudança, sim, eu sou. Essa é apenas a minha segunda experiência. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Não se esqueçam de clicar em gostei. Se vocês quiserem uma parte 2, uma atualização, quiserem saber mais, também deixem nos comentários. Beijo grande, fiquem com Deus. Let's glow together. Eu vejo vocês agora em Portland.